Quando eu devo fazer o eletro? Como diz aqui, o eletro tem que ser feito em até 10 minutos, né? Quem deve fazer o eletro na emergência? Olha só, qualquer paciente com idade acima de 30 anos e dor torácica. Tá com dor torácica, tem mais do que 30 anos? Faz eletro. Beleza? Esse é o critério grandão, é o maior conjunto. Soma esse critério. Se tiver acima de 50, dor torácica acima de 30 a 150, você vai fazer eletrocardiograma. Acima de 50 anos, se além de dor torácica tiver dispneia, estado mental alterado, olha só, o paciente que chega desacordado na emergência, você pensa em rodar eletro de imediato? A maioria das pessoas não faz isso. Não faz. Não faz isso. Paciente em coma, às vezes você mata o diagnóstico do coma no eletro. Às vezes é hipotermia, onda J de Osborne, você mata o diagnóstico ali na emergência. Então, eletro é fundamental. Dor em membros superiores, dor assim, um peso aqui no braço esquerdo, tá alguma coisa errada, alguma coisa estranha aqui no meu braço esquerdo. Paciente com síncope, em geral, síncope já é uma indicação de eletro, né? E uma fraqueza, tô me sentindo fraco, não tô me sentindo legal, tem que fazer eletro. E acima de 80 anos, dor abdominal não é incomum. Eu já peguei paciente que chegou na emergência, eu sempre conto essa história. Para quem já assistiu a aula minha já sabe disso. O paciente chega na emergência, dor na barriga, geralmente dor epigástrica, vomitando, vovô, às vezes vovô, até com um certo grau de demência, né? Vomitando, você faz o eletro, tá lá o supra. Tá? Então, dor abdominal, náuseas e vômitos também é motivo para você fazer eletro em até 10 minutos, tá bom? Então, é importantíssimo você lembrar de fazer o eletro nesse cenário, tá bom? Acima de 30, acima de 50, acima de 80. E carregar contigo essas informações, tá? Qual é o eletro que a gente diz que é claramente isquêmico? Claramente isquêmico. Primeiro fator que você deve considerar para eletroisquêmico. Primeiro, a alteração tem que estar presente em duas derivações contíguas. O que são derivações contíguas? São derivações que olham para a mesma parede. Exemplo, D2 e D3, D2 e AVF, D3 e AVF, são derivações que olham para a parede inferior. D1 e AVL, parede lateral. Então, tem que ser derivações contíguas. Não adianta, por exemplo, eu tenho supra em D3 e V4. E aí, não é a mesma parede. Então, não são derivações contíguas. Beleza? Então, é isso que a gente tem que considerar. E é importante saber que aqui em V2 e V3, como é uma região mais anterior do coração, ali é uma região que geralmente faz o supra natural. Então, para eu conseguir caracterizar como um supra, para ser mais específico para um supra isquêmico, aqui eu uso outro critério. Quando é um homem abaixo de 40 anos, o supra tem que ter acima de 2,5 milímetros. Acima de 40, acima de 2. E em mulheres, acima de 1,5. Nas outras derivações, basta ser acima de 1 milímetro. Tá bom? Então, só em V2 e V3 que a gente vai usar essa caracterização. Então, o supra, eu vou analisar através da elevação do ponto J. O ponto J é esse ponto aqui, esse é o ponto final do meu QRS. Ele faz um ponto J, ele tem que ser maior do que 1 milímetro. Tá bom? Só em V2 e V3 a gente vai usar outro tipo de critério. O infradesnivelamento, ele tem que ser maior do que meio milímetro. E o infra ele tem que ser com essa característica, ele tem que ser ou descendente ou retificado. Quando ele é ascendente, ele perde a característica isquêmica, tá bom? E a inversão de T, aqui eu tenho uma onda T invertida, lembrando que é a inversão de T em relação ao QRS. Aqui o QRS está para cima e a onda T está para baixo. Quando eu tenho onda T negativa, mas o QRS é negativo, eu não considero como alteração isquêmica, tá? E a profundidade da onda T tem que ser maior do que 1 milímetro, tá bom? E aqui eu não tenho alteração no meu ponto J, beleza? Aqui eu tenho um infradesnivelamento do meu ponto J. Tranquilidade? Então isso aqui é o clássico de alterações eletrocardiográficas que a gente vai encontrar
para definir supra, infra e inversão de T. São as características isquêmicas clássicas. Só que a gente aprendeu com o tempo. Essa é a diretriz que é obrigatória, a diretriz de síndrome coronariana aguda de 2023 da Sociedade Europeia de Cardiologia. Então, essa diretriz, ela colocou alguns cenários eletrocardiográficos que podem apontar para um outro diagnóstico. E aqui ele fala que o cenário do infarto com supra, ele fala, tem que ter duas derivações contíguas, ele fala da questão do 2,5, né? Que eu já tinha falado para vocês. Lembrar sempre que você tem que pensar nas derivações adicionais quando, por exemplo, o paciente está com muita dor, paciente que você não resolveu primariamente. O paciente chega lá para você, dor no peito, você olha o eletro, não tem nenhum supra, não tem nada que chame atenção. E o doente continua com dor. O doente não melhora. Roda a derivação adicional. V3R, V4R, V7, V8. Podendo chegar até V9. Tá? É sempre importante ter isso na cabeça, porque às vezes você mata o diagnóstico nesse cenário. Tá bom? Você vai matar o diagnóstico nesse cenário. Beleza? Tranquilo? Aqui, mais uma vez, ele reforça a necessidade do ponto J, né? E aqui o significado é a oclusão coronariana. Outro cenário importante é o infarto posterior. Quem só vai pegar se fizer V7 e V9. Em quem eu vou suspeitar? Naquele doente que tem infra em V1 a V3. É o infarto posterior. Fundamental. Não posso comer mosca. Pegou um V1 a V3 com infra, se eu estiver olhando lá atrás, provavelmente eu vou ter supra, porque é imagem espelho. Imagem espelho de um infra, um supra. Tá bom? Cenário onde eu posso ter oclusão de CX ou infarto de VD. Lembrar sempre de supra em V7 a V8, V3R e V4R. Então tem que pensar nessas derivações. Pensei na possibilidade, faz as derivações adicionais. A mesma coisa acontece aqui, mas aqui não é um cenário de supra. Ele chama de doença multivascular ou obstrução de tronco. É o paciente que faz a famosa isquemia circunferencial. É aquele paciente que faz uma depressão do segmento ST nas 6 derivações precordiais com supra de AVR. O supra de AVR com o infradesnivelamento em toda a parede anterior, esse é a famosa isquemia circunferencial. Tá? Isso não é sinal de supra, é sinal de isquemia grave. Isso aqui, o paciente, você vai abordar esse paciente com urgência, mas ele não é vaso fechado. Não é o mesmo cenário de infarto com supra. A questão do BRE, que muita gente fica com dúvida. O que eu faço com BRE? Vocês vão ver que na nossa diretriz vai vir diferente. Então já estou trazendo um spoiler da nossa diretriz. Aqui a diretriz europeia, porque vamos pensar o seguinte, a gente tem que pensar em cenários, galera. A gente não pode ser utópico. Então, lá na Europa, essa diretriz europeia, né? Na Europa, quase todo canto tem uma hemodinâmica. É muito fácil, é muito simples de mandar um doente para hemodinâmica. Então chegou para você um paciente com um BRE, e você está achando que o paciente tem uma alta suspeita clínica de infarto, é uma dor típica, é o paciente que não melhora, e o paciente tem um BRE, manda para o CAT. É assim que ele faz, é assim que o europeu resolve. E tá certo. Se você hoje em dia está cada vez mais claro para a gente que aquele paciente que tem tudo para ter uma isquemia, é dor isquêmica, subiu troponina, tem tudo para ter isquemia. A dor é típica, tem fator de risco. É aquele cenário que tu vê, se você fizer, por exemplo, heart score, você vai dar um heart score elevado, esse paciente tem que fazer CAT logo. Não tem que ficar fosforilando o doente com infarto. Só que no nosso país, infelizmente, isso não é possível. E aí eu tenho que tomar uma decisão de trombolizar ou não esse doente. Eu estou numa UPA que está a 4 horas de distância de um serviço de hemodinâmica. E aí, o que eu faço? Eu tenho que pensar em todos os rincões desse Brasil, na hora de escrever uma diretriz brasileira. Eu não tenho que pensar na Europa. Eu não tenho que pensar o que eu faço na Avenida Paulista, que tem um monte de hospital. Nunca fui, nem sei onde fica a Avenida Paulista direito, mas eu acho que lá tem um monte de hospital. Sou do Rio, tá? Beleza? Então, eu não tenho que pensar, eu tenho que pensar para todo mundo. Entendeu? Inclusive pensar no colega que está ali, numa região sem recursos. O que eu vou fazer com esse doente?
Então, a diretriz europeia fala isso, ó, se você está com alta suspeita de infarto, faz manejo igual infarto com supra. É isso que a diretriz europeia fala. O que a diretriz nossa vai falar? Use os critérios de Garbosa. Tá? Se o critério de Garbosa vier positivo, aí sim você toca como um infarto com supra. Beleza? Paciente que faz um novo BRD. O novo BRD, ele fala a mesma coisa. Ó, paciente que tiver alta suspeita de isquemia em andamento, vai manejar igual infarto com supra. Significa mandar o paciente para o CAT. Né? BRD novo. Na nossa diretriz, a gente não vai mandar um paciente com BRD novo para CAT. BRD novo, ele agrega risco para o doente, aumenta a mortalidade, mas ele não significa oclusão coronariana. Ele dificilmente vai significar oclusão coronariana. Tá bom? Então, dificilmente a gente vai ter que tomar essa decisão de trombolizar um BRD. Beleza? Tranquilo? Lembrando que o BRD não dá supra. Se tiver supra num paciente com BRD, você vai trombolizar. O BRE por si só ele dá supra. Por isso que é a questão do supra no BRE. O BRE ele pode ser causa de supra. O BRD não causa supra, ele infra. Tá bom? Outras situações, a inversão de T isolada, né? Que aqui não agrega muita coisa, né? A depressão do segmento ST, sinal de isquemia. A elevação transitória do segmento ST, isso também é um paciente que tem um prognóstico que pode ser afetado. Aqui ele fala do padrão de Winter, que ele fala o quê? Relacionado à oclusão de descendente anterior. E aqui ele bota barra estenose severa. Ele não se compromete aqui no padrão de De Winter, tá? Mas o De Winter, ele é descrito como oclusão padrão, em 2% dos casos acontece padrão de De Winter, e ele está relacionado à oclusão de DA, um infarto grave, infarto anterior grave. Geralmente, o padrão de Winter, se você ficar esperando, ele vai evoluir para supra, normalmente. Só que você já perdeu tempo, você já viu um padrão eletrocardiográfico que está associado à oclusão e tu não fez nada. Tá bom? Então isso é importante ter na cabeça. E o sinal de Wellens, né? Padrão de Wellens, que também não está... Aqui ele bota oclusão de DA, padrão de Wellens não está relacionado à oclusão de DA, e o padrão de Wellens, sim, ele está relacionado à estenose severa. Tanto que, por definição, o padrão de Wellens, o eletro tem que ser realizado no paciente assintomático aqui, tá? Não está de maneira adequada descrito o sinal de Wellens na diretriz, não. Tá bom? Beleza? Então, ele tem relação com estenose, De Winter com oclusão. Tranquilo? E aí, curtiu esse vídeo? Quer adquirir mais conhecimento com a gente? Tá na hora de você conhecer os nossos cursos. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar o acesso para todos os nossos cursos. Vem ser nosso aluno. Um abração.